Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Mais EBD, a equação que gera conhecimento. Passamos algum tempo sem gravar, mas estamos de volta e pretendemos, se assim Deus nos permitir, darmos continuidade nesse projeto. Vamos trabalhar hoje a lição de número 11, que traz como tema ou título a realidade bíblica do inferno. Lembrando que estou comentando hoje as lições bíblicas da CPAD, que tem como tema geral a carreira que nos está proposta. Pois bem, a gente sabe que céu e inferno hoje são temas pouco comentados, pouco ensinados, pouco pregados nos púlpitos das igrejas. Até porque, quando se trata acerca do tema inferno ou das realidades futuras, as pessoas sentem um pouco desconfortadas. Porque a gente sabe que existe grandes influências dos filósofos humanistas, teólogos liberais, que tentam de todo modo abafar, surrupiar dos nossos corações esta realidade ou essa esperança futura. E isso gera prejuízo na mente daqueles que servem a Cristo Jesus e no coração daqueles que, por certo, poderiam obter alguma fé ou alguma crença no que tange as realidades do futuro que Deus preparou para aqueles que o seguem e para aqueles que rejeitam obedecer os princípios de sua palavra. Nesse sentido, hoje nós vamos abarcar esse tema, que é de grande relevância para os nossos tempos atuais. Agora entenda, Jesus ele muito ensinou acerca do inferno. Jesus falava mais do inferno do que do céu propriamente dito. E o texto áureo dessa lição está lá em Mateus 25, 41, que também são as palavras de Jesus, quando diz o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. E observe o que o Senhor diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno aqui é uma das expressões que traduzem a palavra inferno. Então, substituindo a palavra fogo eterno para a palavra inferno, nós teríamos o seguinte relato: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno. O inferno, ele não foi preparado para eu ou você, para a humanidade. O inferno, ele está preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse isso nesse texto. Então veja, para o fogo eterno, que é o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. A gente sabe que tanto o diabo quanto uma terça parte dos anjos do céu se rebelaram contra Cristo, apostataram-se de Cristo, e por isso eles foram sentenciados ao fogo eterno, ao juízo da condenação eterna. Porém, os princípios da Bíblia estão dispostos para nós observarmos e seguirmos, colocarmos em prática. Uma vez que nós não cumprimos os princípios da palavra de Deus, não enveredamos pelo caminho da palavra do Senhor, nós incorremos num grande risco de também sermos sentenciados a este lugar que não foi preparado para nós, e sim para o diabo e seus anjos. Mas o que a gente precisa ter em mente é o quê? A verdade prática, que diz o seguinte, que o inferno é um lugar real. Então, não existe utopia quando se trata do inferno. Não existe aqui mitologia quando se trata do inferno. Precisamos entender que quando Jesus falava do inferno, ele falava de um lugar que realmente existe e é um lugar de condenação. E este lugar, ele possui alguns predicados. Vejamos, é um lugar de dor, é um lugar de agonia e é um lugar de desespero. Uma passagem bíblica que nos retrata isso com clara evidência está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 seguintes, que é a história do rico Lázaro. Apesar de muitos debaterem a questão se de fato ali se trata de uma parábola, a gente sabe que parábola não usa nomes próprios e tampouco Jesus inicia parábola com o verbo haver. O verbo haver
denota existência, e existe o nome próprio de uma pessoa por nome Lázaro. Depois a gente tem também o personagem Abraão sendo citado, Moisés sendo citado. Então a gente não corrobora isso como sendo uma parábola, e sim um fato que realmente ocorreu. E olha o que Jesus ele ensinou nessa parábola, que nessa história, que este lugar, ou seja, o Hades, para onde foi o homem rico dessa história, ele era um lugar de sofrimento. Então veja que ali tinha, 3 divisões básicas, sendo que o rico foi para o lugar de tormento, enquanto o justo foi para o lugar de consolo, cognominado seio de Abraão. Então vejamos, é um lugar de dor, é um lugar de agonia, é um lugar de desespero. E isso deve ser dito, deve ser mencionado, a fim de que as pessoas percebam que precisam estar sempre trilhando os caminhos da fé e obediência à palavra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 25, dos versículos 41 a 46, que, em suma, retrata o texto áureo dentro do seu contexto. Por que o Senhor disse apartai-vos de mim ou afastai-vos de mim? Aí há um resgate no que tange a história vivida pelos judeus. Todas as vezes que nós deixamos de prestar assistência ao povo da aliança, aos judeus, nós estamos negando ao próprio Cristo. Concomitantemente, uma vez que nós deixamos de praticar o bem, a omissão do bem, a Bíblia trata como pecado. Porque lá no versículo 45 há um questionamento que diz o seguinte: então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizeste, a mim também não fizeste. Então veja que o Cristo, ele se coloca na condição do seu povo, e uma vez que o povo de Deus, o povo do Senhor, o povo da sua aliança, do seu pacto, ele é menosprezado, nós estamos menosprezando o próprio Deus. É um versículo que talvez, uma passagem bíblica que trata isso com clara evidência, é quando Saulo de Tarso, ele empreitou buscar os cristãos lá em Damasco, e no caminho ele tem um encontro com Cristo, e Cristo diz para ele, eu sou Jesus a quem persegue. Mas ele não está perseguindo o Jesus, estava perseguindo a igreja, o povo do caminho. Mas concomitantemente, quem persegue o povo do caminho está perseguindo o próprio Cristo. Então, aqui está se falando de atos que são praticados em desfavor do seu povo. Uma vez que não é feito o bem, incorremos na prática do pecado. E o pecado, ele gera condenação eterna. Vamos lá. A introdução diz o seguinte: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento, e como eu já disse, o Senhor Jesus ele ensinou mais a respeito do inferno do que do céu, propriamente dito. E isso, mais uma vez, destaca que o inferno ele é real. O primeiro ponto, ele fala dos pensamentos humanos a respeito do inferno. E a gente tem 3 grandes grupos que não acreditam na existência do inferno. Nós temos os filósofos humanistas que apregoam, que a existência do inferno ela não é compatível com os valores éticos modernos, ou seja, que inferno não faz parte da realidade do ser humano. Ok? Em contrapartida, nós temos um segundo grupo chamado os teólogos liberais. E esses teólogos liberais, eles negam a inspiração plenária das Escrituras, alegando que muitas das coisas existentes na Bíblia são de cunho mitológico e não reais. Então, eles estão tornando milagres, mensagens, ensinos que dizem respeito à vida eterna, às questões futuras, como algo de cunho mitológico e não real.
Outro detalhe são os hereges. Os hereges são aqueles propagadores de falsos ensinos que acreditam que o inferno existe, mas o inferno é um estado temporário. Então a gente tem várias doutrinas distantes das escrituras, como a existência do limbo, a existência do purgatório, falando de um estado intermediário de purificação para que o homem pague os seus pecados, depois ele então possa alcançar aí a sublimidade do céu. E a gente sabe que isso foge à realidade das escrituras, ok? Bom, no segundo tópico da lição é onde a gente aprende quais os termos relacionados ao inferno. Então a palavra inferno no Antigo Testamento ela é citada 65 vezes e a palavra Seol ou Sheol no hebraico quer dizer mundo inferior, mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova. Então muitas das vezes nós iremos ler nas escrituras do Antigo Testamento a palavra inferno e precisamos entendê-la a partir do seu contexto para nós entendermos que Sheol, o Seol, é o lugar dos mortos além da sepultura, o mundo dos mortos, ok? Bom, no Novo Testamento nós temos pelo menos 3 palavras que traduzem esse termo inferno. Nós temos a palavra Hades, que é a mais conhecida, que significa lugar de castigo. Quando na passagem do rico e Lázaro, ambos morrem, ambos vão para o Hades, que é o mesmo Seol do Antigo Testamento, o lugar dos mortos, ok? Já nós, em outras passagens, nós encontramos também a palavra Tártaro, que tem o sentido desse abismo mais profundo. E por fim, a palavra Geena, que é traduzido como o castigo eterno. Então, quando nós falamos de inferno, nós não estamos falando do estágio final do homem, ou seja, da condenação eterna do homem, e sim o Hades, que é mais comumente interpretado nas escrituras, é um local temporário, enquanto a Geena, que é essa última tradução, é que realmente é o estado final do homem. Então, atualmente, quando o homem morre, ele não vai direto para a Geena, ele vai para o Hades, que é um lugar também de sofrimento e é um estado intermediário em que, no julgamento do trono branco, o homem vai ser sentenciado à Geena, ok? Por fim, nós temos no ponto 3 da lição a doutrina bíblica do inferno e, mais uma vez, o autor ele preza por nos trazer a realidade que o inferno é um lugar real. E ele levanta um questionamento muito interessante, né? Como que Deus, sendo amor, sendo bondade, generosidade, ele pode criar um lugar que seja um lugar de condenação para o ser humano. Então, mais uma vez, ele traz à tona a ideia de que Deus não criou um inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos, como está nas Escrituras. Porém, ele nos deixou o livre-arbítrio, o poder de escolha, para nós decidirmos qual caminho trilharmos, ou o caminho da bênção, ou o caminho da maldição, o caminho da obediência, ou o caminho da desobediência, o caminho que conduz ao céu, ou o caminho que conduz ao inferno. Então a escolha, ela não é divina, até porque na vontade soberana de Deus é que todo o homem seja salvo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, entendamos que Deus, ele no seu amor, na sua bondade, Deus ele quer que todos sejamos salvos. Porém, Deus também é justiça. E na justiça de Deus, ele não pode tratar igualmente aqueles que andam nos caminhos retos, fazem o bem, e dar o mesmo tratamento para aqueles que andam no caminho errado e fazem o mal. Nós prezamos pela própria questões legais do nosso tempo de hoje, em que aquele que obedece à lei, concomitantemente, ele não sofre as punições daqueles que descumprem a lei. Então, Deus, na sua justiça, é exatamente isso. Ainda que essa justiça humana seja falha, a justiça de Deus ela é perfeita. E Deus
jamais vai dar tratamento igualitário a pessoas que não querem obedecer aos seus mandamentos, aos seus princípios. Portanto, que possamos seguir os conceitos da palavra, observar a palavra, andar na palavra e acreditar, irmãos, que o céu existe, assim como também o inferno existe. O céu está disposto àqueles que servirem a Cristo e forem obedientes até a morte. Mas o inferno está aí. E concluo as minhas palavras com o Salmo que diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Que esta palavra permaneça em nossos corações e que o Espírito Santo continue te abençoando. Excelente aula para você amanhã. Deus abençoe.